A gente conversa agora, Márcia Serrano, com um homem que trabalha e muito lá em Brasília e está atento a todas as informações e ele fica de olho nos trabalhadores lá em Brasília, os nossos representantes, né? Os nossos chefões, digamos assim. Rômulo Pinheiro, tudo bem com você? Bom dia! Muito bom dia, meu amigo Max Souza. Um forte abraço aí também para Márcia Macapá. E claro, nesse 1º de maio, a gente tem aqui nosso compromisso de estar presente com essa rádio maravilhosa que me dá o prazer de trazer assuntos importantes aqui da capital para a nossa Amazônia. Bora Bom lá dia, então. Rômulo, seja bem-vindo. Max, você falou dos nossos trabalhadores que às vezes nem trabalham tanto pela gente, né? Ah, minha amiga, eu queria que esse salário todo fosse para os professores, assim. Eu acho que dava para inverter, né? Os deputados e senadores Médicos, receberiam o salário dos professores, os professores receberiam o salário deles. Acho que ficaria legal, acho que mais justo ainda. eu acho, concordo contigo. Rômulo, dois temas aqui hoje. Vamos falar do projeto de alteração no Código Civil, no Congresso e que impactam na vida do cidadão. O que você traz para a gente sobre esse nosso primeiro tema? Pois é, Max e Márcia. Esse tema ainda vai ser discutido bastante aqui no Congresso Nacional, mas na última semana nós tivemos a apresentação do projeto de alteração do Código Civil. E aí surgem determinadas notícias desencontradas de que vai acontecer uma mudança total e geral, e claro, a gente sempre é questionado sobre essas informações. A gente tenta trazer aqui sempre assuntos que impactam a vida do cidadão comum e nada mais impactante do que a discussão de leis que interferem diariamente, ou seja, aliás, diretamente no dia a dia das pessoas. Porque se uma política econômica, se uma reoneração de folha de pagamento nas empresas vai aumentar desemprego, vai discutir outras coisas, é algo que chega na vida do cidadão comum de maneira bem reflexa, mas acaba chegando. Esse é o tipo de assunto que tem alteração imediata, posto que essas relações do Código Civil são nossas relações privadas, do dia a dia, relações rotineiras. Acompanhando vocês aqui, falando sobre relações de trabalho, sobre direitos referentes a essas pessoas, neste caso, nós estamos discutindo coisas que vão desde o nascimento da pessoa até mesmo as circunstâncias depois da morte dessa pessoa. Então, olha a importância que tem, ou seja, que nós, cidadãos, temos de acompanhar as discussões aqui no Congresso e talvez pressionar os nossos, como vocês bem mencionaram, os nossos trabalhadores, os nossos representantes, para que decidam a nosso favor, ou seja, a favor da sociedade. Então, essas discussões começam agora. Desde o ano passado se criou uma comissão para rever o Código Civil. E aí, sem me denunciar a minha idade, mas eu estudei direito no Código Civil de 1916, que prevaleceu até lá o ano de 2022. E aí tem-se um código que durou quase 100 anos, e vem um código novo que está durando 20 somente. E aí se perguntam por que essa alteração, porque o código anterior demorou muito, isso vai mudar muito na vida do cidadão. E eu esclareço a todo mundo que o código já nasceu um pouquinho defasado em alguns assuntos, mas a velocidade que as coisas mudam nos últimos anos é muito maior do que mudava-se antes desse avanço da tecnologia. Então, assuntos, por exemplo, como inteligência artificial, não se falava nada disso, é claro, no século XX, isso só foi implementado há pouquíssimo tempo, ou melhor, popularizado há pouquíssimo tempo. Questões envolvendo direito digital, ou seja, o que acontece quando alguém, por exemplo, morre, o que acontece com o seu patrimônio digital, bitcoins, herança digital, quem vai tomar conta das minhas redes sociais, eu posso incluir pessoas lá, alguém vai administrar, ou seja, isso tudo ganhou uma proporção que não existia lá, mesmo em 2002, isso estava longe de acontecer. Então essas mudanças são importantes para regulamentar situações que nasceram, ou seja, se consolidaram nos últimos 20 anos, mas também antigas relações que de muitos anos existem e não havia lá no código atual, nenhuma manifestação a respeito. Vamos dar um exemplo clássico aqui da possibilidade
da regulamentação da chamada barriga solidária, que o pessoal chamava antigamente de barriga de aluguel, ou seja, pessoas que vão gerar outras pessoas a partir desses contratos. Então, o código prevê essa possibilidade, regulamentando essas coisas. Situações que eram previstas, autorizadas por normas aí do Conselho Federal de Medicina, agora estarão previstas na lei, trazendo mais segurança para as pessoas. Então, são apenas exemplos de como isso vai alterar a vida das pessoas, tanto em relações que mudaram recentemente, quanto outras relações muito antigas. Olha um exemplo clássico que essa semana aí ficou muito marcada, essa última semana também na imprensa, a questão envolvendo aquele animal, aquele cachorro que faleceu no transporte do avião, passou muito tempo ali naquela situação, por um erro da companhia aérea, e acabou devastando a vida do seu tutor, do seu dono, e esse é o melhor exemplo de como isso avançou. O projeto, por exemplo, vai tirar da categoria os animais, vai tirar da categoria de objeto. É o caso Joca. É o caso Joca, exatamente. Hoje, os animais, tecnicamente falando, é claro que há decisões, há jurisprudências, né, reconhecendo outro status, mas hoje ainda no código, os animais são objeto de direito, ou seja, são objetos. São coisas pertencentes aos seus respectivos donos. E nós sabemos que os seres vivos, nesse caso, animais domésticos principalmente, têm sentimentos, têm sensações e emoções, talvez não tantas, claro, como os seres humanos, mas são seres que são parte integrante de famílias de pessoas. Nos últimos anos nós vimos várias situações de guarda compartilhada de pets, nós vimos brigas por causa de administração dessas categorias de seres vivos, então o código também vem regulamentar uma relação que hoje é pela jurisprudência, por decisões esparsas e tentar trazer uma segurança maior para essas relações. E aí você tem até questões envolvendo, por exemplo, famílias. Uma outra mudança importante, que a gente precisa discutir isso, e o código deve alterar essa denominação, né, permitindo na própria lei que pessoas de mesmo sexo possam constituir essas uniões. Romulo, mas hoje já se tem uma previsão lá numa decisão do Supremo. Pois é, hoje nós temos decisões dessas cortes de justiça que autorizam, mas nada previsto em lei. A lei é clara, inclusive, para falar que as uniões, casamento, uniões estáveis, são entre homens e mulheres. E aqui eu entendo que vá alguém dizer que é porque o homem foi feito para a mulher, e essas questões morais, que elas têm que passar um pouco ao largo do que vê a lei. A lei tem que trabalhar uma questão de fato. Qual é a questão do fato? É que pessoas se unem, independente da sua orientação sexual. E isso é um fato. Ainda que alguém vá achar ruim isso aí, a lei não tem esse... É lógico que a lei tem um componente também da ética, da sociedade, da moral também, sim, mas ela não pode ser enviesada por uma moral talvez religiosa, talvez não tecnicamente social. E isso acaba com o novo código, ou seja, o novo código vai permitir, na própria descrição legal, a exclusão desses nomes homem e mulher, ou seja, permitindo de fato, não somente por decisões de corte de justiça, mas que se reconheçam uniões entre pessoas, independente de sua orientação. Isso vai ter um reflexo também na questão dos dependentes, para planos de saúde, para previdências privadas, etc. Então, há uma necessidade de rever muita coisa, há uma necessidade de regulamentar coisas que hoje estão amparadas apenas por decisões, e isso é muito complicado, porque se vier uma outra corte de justiça mais progressista, menos progressista, essas decisões caem. E os direitos das pessoas vão por terra. Então é importante que haja um instrumento na lei para dar uma segurança jurídica para um variado número de pessoas. Uma das coisas que discutem aqui, e é relevante, eu trouxe aqui no tema anteriormente, no passado, a questão lá da pessoa que tem mais de 70 anos e quer deixar o seu patrimônio para alguém, e quer casar e quer dividir as suas coisas, mas a gente comentava que o código não permite que alguém que tenha a partir dessa idade possa livremente dividir seu patrimônio em vida com, eventualmente, quem ele deseja. Então, teve que o Supremo Tribunal Federal dizer o seguinte, olha, você tem mais de 70, então você pode dividir o seu patrimônio, você pode fazer um contrato aí, pode estar na relação de casamento em que se divida esse patrimônio. A ideia é evitar o chamado golpe do baú, porque em tese o idoso é mais vulnerável,
Mas nós vemos hoje, pessoas com 70 anos que têm uma lucidez, uma atividade de vida que é maior que a minha, que tem aqui os meus 22 anos de idade, né? Se é que vocês vão acreditar nisso. Mas tem pessoas muito mais lúcidas, muito mais ativas com 70 do que eu, por exemplo. Então, certas situações nas quais é necessário que a justiça decida, é em razão da falta de uma previsão legal que se adeque aos nossos novos tempos. A expectativa de vida mudou consideravelmente. Então, que se no passado, se há 20 anos atrás, alguém com 70 anos não tinha uma qualidade de vida muito boa, hoje já, em muitos casos, tem muito melhor que pessoas que têm 20, 30, 40 anos. Então, essas situações são muito importantes a gente acompanhar. É muito importante, por exemplo, você perceber que nós temos agora a extensão do conceito de família, não somente para pessoas aí de sexos opostos, questões envolvendo posse de terra rural, discussões de uso capião, quanto tempo a pessoa pode ficar numa terra para adquirir esse direito, se é uma vez só, se são várias vezes, a reprodução assistida, doação de órgãos, divórcio, às vezes a pessoa tem que divorciar com a outra, vai lá, tem que ir num judiciário porque o outro não concorda, e tem aquela demanda judicial desgastante. O projeto prevê que basta que um vá ao cartório e se faça um pedido de divórcio direto lá no cartório, outra parte só é notificada, facilitando assim essas relações. Então, é um assunto que ainda vai ser discutido durante esse ano de 2024, talvez com nem tanta intensidade porque é ano eleitoral aqui em Brasília, as discussões são mais mornas, e mesmo depois que seja discutido no Senado, vai passar à Câmara para uma eventual revisão. O presidente Rodrigo Pacheco prometeu o empenho na análise dessa legislação, mas quando voltar da Câmara vai passar uma nova análise no Senado, ou seja, é um assunto que é muito complexo, é um assunto que demanda muita briga aqui em Brasília, porque, para vocês verem, existem bancadas aqui que entendem que estão querendo dar mais direito aos animais como seres humanos fossem. Existem bancadas que são mais enviesadas por um cunho religioso, que entendem que tirar a expressão homem e mulher do texto da lei vai ofender as famílias. Ou seja, você tem aqui no Congresso, não é segredo para ninguém, uma variada gama de entendimentos e grupos políticos que são totalmente contrários a essas mudanças, ou pelo menos grande parte dessas mudanças. Então, o embate aqui vai ser duro, vai ser longo, com muitas discussões a respeito desses temas, mas eu posso adiantar que essa espinha dorsal, esses principais pontos, deverão ser mantidos para uma nova reforma do Código Civil, modificando consideravelmente o dia a dia de cada um de nós. E eu sugiro atenção a esse tema, porque quando o Código veio lá em 2002 e começou a implementar em 2003, ele foi já criado com um projeto da década de 70, então ele que já meio que nasceu um pouco defasado em alguns assuntos. Então é necessária essa alteração, não somente para alterar e para atualizar temas que mesmo na década de 70 já estavam desatualizados, mas também para atender esses pontos atuais que não existiam há 20 anos atrás, como, por exemplo, o avanço da inteligência artificial, o avanço da questão das redes sociais e a responsabilidade civil que essas empresas têm de manter ou excluir um conteúdo indevido, a proteção à criança e adolescente nas redes sociais, que sequer existiam lá em 2002, ninguém nem se falava. Celular mesmo era uma coisa muito arcaica, que poucas pessoas tinham. Então é necessário sim que essas coisas sejam novamente discutidas e é nosso dever acompanhar isso aqui no Congresso Nacional, coisas que vão alterar consideravelmente o nosso dia a dia aqui na capital e no país inteiro. Márcia? Max, o papo tá muito bom, você já olhou no reloginho? O meu já tá virando 11h48 aqui. Já tá virando 11h48 mesmo, Rômulo Pinheiro. Daqui a pouco a gente já vai trazer o último destaque do esporte paraense também, daqui a pouquinho no Pautas do Dia. Eu acho que ainda fica a conversa pra semana que vem. Pode ser, Rômulo? Tranquilo, semana que vem a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho. Rômulo, e aí, como é que você tá em Brasília? Quando é que você vai pisar aqui em Belém de novo? Provavelmente tentando ir para o Sírio, se a Alane
parar de divulgar um pouquinho para não aumentar muito a passagem, porque tá concorrido agora. Vamos ver se no Ciro eu chego aí, viu? Rômulo, então te agradeço pela participação, de sempre, pela disponibilidade, tá bom? Sei que você tá no feriado, mas atendendo como sempre a CBN Amazônia. Te agradeço mesmo. Até quarta que vem, tá bom? Muito obrigado, Max. Forte abraço, Márcia, e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Bom descanso. Márcia,